Se você tem um projeto engavetado porque as pessoas ao seu redor dizem que é loucura, preste muita atenção nesse vídeo, porque a lição de hoje é uma só. Quem não arrisca, não vive o extraordinário. Hoje eu vou te contar a história de quando eu decidi dar o maior salto da minha vida e levar os meus negócios para os Emirados Árabes. Eu vou te contar como foi ouvir de quase todo mundo que eu estava cometendo o maior erro da minha vida e que lá não funcionaria. Existe um momento na vida de todo empresário que separa quem vai construir um império de quem vai ser apenas mais um CNPJ no mercado. É o momento em que a sua empresa no Brasil já está estruturada, já roda, já fatura bem, você atingiu a famosa zona de conforto. Mas aí você olha para o horizonte e enxerga que há algo muito maior. Você enxerga o mundo. Hoje eu vou te contar a história de quando eu decidi dar o maior salto da minha vida e levar os meus negócios para os Emirados Árabes. Eu vou te contar como foi ouvir de quase todo mundo que eu estava cometendo o maior erro da minha vida e que lá não funcionaria. Se você tem um projeto engavetado porque as pessoas ao seu redor dizem que é loucura, preste muita atenção nesse vídeo, porque a lição de hoje é uma só. Quem não arrisca, não vive o extraordinário. Mas antes de mais nada, já quero te pedir aqui, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Assim você vai receber todos os vídeos que nós postarmos aqui no canal. Agora vamos lá. A minha história de expansão para os Emirados Árabes começou há 5 anos atrás. Estávamos no meio de uma pandemia, 2020, o mundo virado de cabeça para baixo e as pessoas pensando em desistir, pensando em parar, pensando em voltar atrás. Mas para mim, aquele momento foi onde eu percebi, eu cheguei no meu limite aonde eu estou atuando hoje. A minha empresa já faturava bem, já era sólida, consolidada. O meu faturamento anual já me dava para viver uma vida muito confortável, posso dizer até um pouco luxuosa. Já estava com a Vanquer Cheval rodando sozinha e a Ofir, a minha empresa de eventos, fazendo os maiores eventos de luxo do Brasil. Mas foi exatamente nesse ponto que eu olhei e falei, não tá legal. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de viver no conforto. O conforto fazem pessoas fracas. Momentos fáceis fazem pessoas fracas. E momentos difíceis fazem pessoas fortes, preparadas para enfrentar tudo que a vida vem pela frente. E foi exatamente nesse momento que eu olhei e falei assim, isso não é o que eu quero para mim. Nessa época eu já estava ali com meus 26 anos mais ou menos. Eu falei, isso não é o que eu quero para mim, eu não estou satisfeito, eu quero ir mais longe, eu quero alcançar novos ares, eu quero chegar em novos lugares. Mas eu não queria chegar em qualquer lugar. Eu queria chegar no lugar que dita as regras do mundo hoje. Eu queria chegar no lugar onde unifica pessoas do mundo inteiro, diferentes culturas, diferentes pensamentos, e mais do que tudo, um hub para o mundo inteiro. E esse lugar era os Emirados Árabes Unidos. Até então eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato. E posso te falar que se eu olhasse para minha conta bancária naquele momento e fosse uma pessoa diferente da que eu sou hoje, eu não teria dado o próximo passo, porque Emirados Árabes exige um certo nível. E apesar de todas essas circunstâncias que se apresentavam para mim naquele momento, eu tinha certeza de onde eu queria chegar e o que eu queria fazer. O meu principal sonho, o meu principal objetivo era levar minha marca e vestir os maiores nomes dos Emirados Árabes. Naquela época, era algo totalmente inatingível, totalmente distante, e que as pessoas que estavam à minha volta não podiam sequer pensar ou imaginar. E foi aí que eu cometi um erro, de compartilhar com algumas pessoas o meu sonho, o que eu queria fazer e aonde eu queria chegar. E o que essas pessoas me falavam era, Abner,
Para que você vai tentar arriscar? É um risco muito grande. Você pode simplesmente ir aqui para o lado, Estados Unidos. 7, 8 horas de viagem, passagem barata, R$ 3.000. Fácil, mercado bom. Europa, um mercado consolidado, um mercado grande, um mercado que pouco esforço, bons resultados. Mas eu tinha certeza daquilo que eu estava pensando e programando para o meu negócio. E essa situação me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. As pessoas te dão um conselho baseado no medo delas e baseado na realidade delas e não na sua. Conselhos são bons, mentores são maravilhosos, pessoas que têm experiência, que já passaram por lugares onde você está hoje, com certeza vão te ajudar a chegar onde você quer. Porém, você nunca pode ter conselheiros que nunca viveram aquilo que você quer viver, porque essas pessoas nunca estarão preparadas para te dar o conselho certo. Elas estão preparadas para te dar o conselho baseado na realidade dela, baseado nos limites delas. E foi exatamente nesse momento que eu percebi: esse pode ser o teu limite, mas não é o meu limite. O meu limite está muito longe. E aí voltamos a basicamente a estaca zero de 6 anos antes. Beleza. Fazer um plano de negócio, fazer um estudo de mercado, entender o que eu preciso, o que é necessário, quais são as ferramentas para entrar nesse mercado que eu quero entrar. Passaram-se meses e meses, e uma coisa que me favoreceu muito é que estávamos em pandemia, então tive muito mais tempo para parar, pensar, estruturar o meu negócio. E toda vez que eu sentava para desenhar alguma coisa, para planejar, para pesquisar, o sentimento que eu tinha era que justamente eu estava no caminho para viver o que eu tanto queria. É como se eu estivesse batendo com a cabeça no teto, mas nesse momento aquele teto fosse retrátil, ele se abrisse e eu pudesse continuar subindo. Esse era o meu sentimento. E aí tem uma coisa: quando esse sentimento bate na porta, é inevitável a volta. Eu sabia que o único caminho que eu tinha era seguir em frente com o meu sonho, com o meu objetivo. Foi aí então que eu comecei a pesquisar mais sobre o mercado, entender mais sobre o mercado, quem eram as pessoas que mandavam, quem eram as pessoas que faziam, que eu precisava me aproximar para poder chegar lá. Quando foi no final de 2020, começaram a voltar os voos, ainda de uma forma muito tímida. Eu me lembro que eu cheguei lá em Dubai e não tinha trânsito. As minhas fotos, inclusive, eu nunca mais voltei em pontos turísticos nos Emirados Árabes, porque depois acabei morando lá e era negócios e tudo mais, então não tinha muito tempo para voltar nos pontos turísticos. Então, quando eu fui nos pontos turísticos, as fotos que eu tenho até hoje são fotos de máscara, porque era obrigatório usar máscara naquela época. E eu praticamente não postei nenhuma foto, porque eu achei elas horrorosas, muito feias, e eu falei, não, me recuso a postar essas fotos, e depois acabei nunca mais indo nesses pontos turísticos. Então, nessa época, a gente ainda estava vivendo uma realidade muito difícil. As coisas estavam muito obscuras, e ninguém sabia que caminho seguiria, para onde iria. E eu falei, beleza, independente de qualquer coisa, eu prefiro arriscar, e que se der certo, eu vou chegar longe. Se der errado, tudo bem, eu volto, reconstruo, faço de novo, não tem problema. E eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida naquele momento. Eu simplesmente fui para Dubai, peguei o avião. Nessa época, um voo com escala, demorei quase 24 horas para chegar em Dubai, mas eu cheguei lá. Eu não sei se você já viajou internacionalmente, mas a sensação que eu tive quando eu saí do aeroporto era justamente de que cheguei em casa. Era só essa a sensação que eu tinha. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, aqueles arranha-céus, o Burj Khalifa, eu via todas aquelas construções diferentes, tudo aquilo que os Emirados te proporcionam, eu falava, cara, eu acho que eu deveria ter nascido aqui, não sei. Mas era como se eu tivesse esse sentido, cheguei em casa, aqui é meu novo lar, antes de ter qualquer coisa realmente funcionando. E no dia seguinte, eu já comecei a trabalhar para conhecer pessoas relevantes, para ver quais eram os lugares onde eu precisaria estar, quais eram as pessoas que eu tinha que conhecer.
fazer contatos. E se tem uma coisa que você precisa ter como empresário, como empreendedor, não pode ter vergonha de colocar os seus pensamentos, de colocar o seu plano, o seu projeto para aquelas pessoas que são relevantes para você. Então eu comecei a fazer contatos, eu falei, olha, eu tenho essa empresa, eu tenho esse negócio, ele funciona assim, meu projeto é assim, ele vai se encaixar nos Emirados por causa disso, 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 disso. E a primeiro momento, eu não tive uma abertura, até por conta da cultura árabe mesmo, que ela requer um certo tempo para você criar uma autoridade, para você criar a sua comunidade, digamos assim, as pessoas saberem quem você é, demora um determinado tempo, mas eu estava tão determinado a seguir adiante que isso para mim não importava. Então eu fui desenvolvendo durante um tempo até conseguir uma pessoa que acreditou em mim. Quando essa pessoa acreditou em mim, eu falei, beleza, é aqui que eu vou começar. Sabe quando você precisa abrir uma fita nova e você fica rodando aquele rolo até achar a ponta dela? E às vezes tem uma ponta que ela é muito difícil de achar. Você fica ali um tempão rodando e passa a unha tentando abrir e ela demora. Mas na hora que tu desenrola aquilo ali, tu pode começar a puxar até o final que nunca mais acaba. É exatamente assim que funciona. Então, eu falei, beleza, aqui é a ponta da fita que eu preciso para chegar onde eu quero. E aí começou todo o meu trabalho nos Emirados Árabes para evoluir a minha empresa. E aí entra um ponto que eu aprendi, e é justamente por isso que eu abri a Abnessab Enterprises, porque nesses primeiros meses, primeiros anos, posso dizer, eu gastei muito dinheiro que eu não precisava ter gasto se eu soubesse como fazer o caminho certo. Eu gastei muito dinheiro com abertura de empresa, eu gastei muito dinheiro com aluguel, eu gastei muito dinheiro com visto, eu gastei muito dinheiro pagando pessoas que eu achei que eu deveria pagar para poder me colocar em certos lugares que nunca chegaram. Eu gastei dinheiro tentando fazer certas coisas que não deram certo, que não funcionaram. Então, esse é um dos grandes problemas quando você quer internacionalizar seu negócio para uma cultura diferente. Eu não estou nem aqui falando especificamente da cultura árabe. Também estou falando da cultura americana, da cultura europeia, da cultura asiática, ou até um empreendedor que quer entrar no Brasil e não entende a cultura do brasileiro. Estamos falando de um modelo de criação totalmente diferente, de pessoas que cresceram vendo coisas diferentes, pensando coisas diferentes. É normal que haja um choque. E se você não tiver uma pessoa que possa te guiar dentro dessa cultura, você vai bater cabeça, você vai perder dinheiro até conseguir achar a resposta. E aí o que acontece? Eu gastei muito dinheiro, eu gastei muito tempo, mas o que não me deixava parar era o meu sonho e a minha determinação de chegar onde eu queria. E foi assim, ao longo dos próximos 3 anos, eu fazia tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Comecei a patrocinar certas pessoas, comecei a pagar certas pessoas, comecei a ir a certos lugares para poder tentar chegar onde eu queria. O meu grande sonho, na verdade, era alcançar os maiores nomes do esporte e, principalmente, vestir os membros da família real. Não só de Dubai, mas também dos outros Emirados. Não só dos Emirados Árabes, mas também dos outros países do Oriente Médio. Eu me lembro ainda hoje que mesmo lá nos Emirados, quando eu falei com algumas pessoas, elas falaram para mim, esquece, você não vai chegar lá, essas pessoas são muito difíceis de contato e você não tem chance. E eu me lembro exatamente desse dia. Eu falei, beleza, eu aceitei aquilo ali, aceitei aquela palavra, aquela frase. E tinha acabado a temporada, eu simplesmente decidi vir para o Brasil para ver minha família, já estava um tempo sem vê-los. E aí eu cheguei no Brasil, fiquei um tempo aqui, e aí fiquei pensando sobre isso, sobre essa frase, sobre tudo que eu estava fazendo, e eu falei, poxa, 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu decidi que eu ia para os Emirados porque eu tinha esse sonho, porque eu tinha esse desejo, eu não deixei nada me parar e agora que eu cheguei lá eu vou desistir? Eu falei, não. Foi nesse dia que eu falei assim, quer saber, eu vou resolver sozinho. Eu estou tentando aqui, através dessas pessoas, não está funcionando, eu vou resolver sozinho. E aí eu voltei para os Emirados Árabes, quando eu cheguei lá, eu entrei em contato diretamente com os sheiks. E eu falei com eles assim, e aí pessoal, tem até um parêntese aqui na história, que eu descobri depois, mas essa abertura que eu tive, ela só foi possível graças a tudo que eu construí nesses últimos 2 anos e meio.
de pessoas com quem eu construí o meu relacionamento, de pessoas que realmente viram que eu era um empresário sério, que era uma pessoa que realmente fazia acontecer e que o que eu prometia acontecia. Agora, pulando 2 anos para frente, eu cheguei lá e falei, olha, eu tenho esse negócio aqui, eu faço assim, o meu produto é esse, tá. O que você acha de fazer um teste? Vamos fazer? E eu tive a aprovação daquele cara que hoje se tornou um dos meus maiores amigos e é um dos membros da família real dos Emirados Árabes. E a partir de então, as portas começaram a se abrir para mim de uma forma que eu nunca poderia pensar ou imaginar. A ponto de, hoje, todos ou a maioria dos membros das famílias reais dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, do Catar, vestem a minha roupa e consomem o produto da minha marca. Não foi um caminho fácil, não foi um caminho onde pessoas me apoiaram e me falaram assim, você vai chegar, vamos lá, estou segurando a tua mão. Muito pelo contrário. Foi um caminho onde eu tive que engolir seco e ter determinação de realmente alcançar o que eu queria alcançar e ter certeza de que o meu planejamento, de que o meu projeto era o projeto certo. A minha roupa já foi parar em um evento da família real inglesa, para você ter uma ideia. Então, o que eu posso te dizer hoje é, se você tem um sonho, por mais impossível que pareça o seu sonho, por mais que você encontre pessoas à sua volta te dizendo não, essas pessoas estão te dizendo não, porque elas estão limitadas pelo próprio pensamento delas. Você tem que agir pelo teu pensamento. Você tem que saber aonde você quer chegar e não pode deixar nada te parar. O empresário precisa acreditar na própria visão. Você é o capitão do navio. Se você sabe o que está plantando para o seu futuro, não deixe que a falta de visão de terceiros sabote o teu projeto. Hoje, a Abnesab Enterprise existe exatamente para isso. Eu já trilhei esse caminho, já desbravei os Emirados e exportei para o mundo. Se você tem um negócio no Brasil e quer levar a sua operação para os Emirados Árabes, com segurança de quem já abriu essas portas, o link para falar com a minha equipe está aqui na descrição. Nós estruturamos a sua expansão. Acredite no que você quer para a sua vida. Quem não arrisca, não vive o extraordinário. Já deixa seu like e se inscreve no canal, a gente se vê no topo. Abraço!